só começar a gravar aqui. Porque a gente sempre fica naquela, né? Perguntando, tá, como é que eu consigo mapear os processos? Já que aqui dentro do meu provedor, eu tenho muitas coisas para fazer. Tem a parte técnica, tem a parte de atendimento, tem a parte de vendas, tem a parte de marketing, tem a parte de suporte, instalação, um monte de coisa. Monitoramento de rede, tanta coisa para fazer. Por onde que eu começo? E outra, além de definir quais são esses processos, de saber por onde priorizar, como que eu treino, quem são essas pessoas? Obviamente, a gente poderia ter um outro webinar só para falar sobre capacitação de colaboradores relacionados aos processos, né? Porque tem total relação com a experiência do cliente. Mas, como que, além de treinar as pessoas, a gente faz com que os processos sejam seguidos, porque não adianta também desenhar um processo, documentar, criar um playbook, mas as pessoas também não seguirem esses processos. Tudo isso vai ser falado aqui nesse webinar de hoje. Foi preparado um conteúdo aí, muito planejamento. A gente pensou com muito carinho em cada coisa que a gente vai falar aqui. Vocês que participam dos nossos webinars, e a gente vai ter um momento aí no final para trocar também essa ideia no final aí do webinar com cada um de vocês. Aí hoje estou aqui para falar sobre isso. E a Alec também. Então, a Alec está aqui também para falar sobre Boa noite, questão pessoal. dos mapeamentos do processo. Tem um detalhe, Edson. Eu acho que esse webinar de hoje é aquele webinar que compensa todo mundo pegar um papelzinho, uma caneta. A gente pode compartilhar o material no final, né? Mas é bem interessante fazer suas anotações. Eu acho que junto com o slide aí vai ser um pontapé bem interessante para o pessoal já começar a fazer um mapeamento. Eu já tive do lado do provedor, então, assim, sei que é um desafio bem intenso aí, essa parte de garantir que os processos sejam seguidos e mais, né? Garantir que nenhum colaborador do provedor seja insubstituível. Eu acho que um dos grandes bichos papão aí dentro do provedor é quando você tem pessoas que são insubstituíveis, né? Você fica refém delas, e essas pessoas, quando elas vão sair de férias, te geram dor de cabeça, quando essa pessoa fica doente, desorganiza todo o provedor. Acho que todo mundo passa um pouquinho por essa dor, né? Deve ser uma das dores ainda. Então, assim, vai ser bem interessante. A gente vai passar por várias ferramentas, metodologias, vai dar algumas dicas bem interessantes. Então, acho que compensa ir pegar o papel e a caneta hoje. E outro ponto também, a gente está falando aqui um pouquinho, né, antes de começar, porque... Espera o pessoal entrar. A gente fica muito... Tem algumas pessoas pedindo ainda. Uhum. Então, só esperar só mais um minutinho. E aí, é justamente isso que a Alec falou, né? Você fica refém ali da pessoa, e você ter processos bem definidos vai ajudar nesse ponto de não ficar refém das pessoas, de sobrecarregar, de tirar um pouco dessa sobrecarga do dono ali, do provedor, da gerência, enfim, porque tudo fica como sendo de responsabilidade dessas pessoas, né? Então, vamos lá, vou colocar aqui, provedor prova de falhas. Vou apresentar aqui, pessoal. Não sei se todo mundo aqui já participou. Então, a gente vai falar sobre como que o provedor ele pode ser a prova de falhas. Por onde? Como que eu posso documentar processos aqui dentro das APSP, não. Como que eu posso documentar processos aí no provedor? Então, a gente vai falar sobre esse tema. Então, Alec, ele é o nosso diretor executivo aqui das APSP, ele vai estar aqui junto comigo falando sobre isso, tem experiência, vasta experiência no ramo de provedores de internet, já também foi sócio de provedor de internet, passou a vida toda trabalhando dentro de provedor de internet, entende bastante. E a minha experiência, unida à minha experiência de consultoria em processos, já dei várias consultorias, tanto de design thinking, melhoria de serviços, padronização e melhoria de processos, tudo isso, esse conhecimento foi aplicado dentro das APSP, e vocês percebem, pela forma como a gente constrói o nosso produto, pela forma como a gente atende vocês, por todas as formas. Tudo isso tem o que por trás? Processos muito bem definidos. Então, se vocês perceberem, todas as pessoas que, desde o contato de venda até o contato do atendimento, é sempre fluido, segue sempre a mesma linha. Então,
Isso é por quê? Porque aqui nas APSP existem processos muito bem definidos, então o que a gente vai passar para vocês não é a teoria, é a prática do que é executado aqui dentro das APSP, certo? Então a gente vai passar um pouco dessa visão, dessa experiência para vocês, para que vocês também apliquem aí no provedor de vocês, tá? Então vai ser uma linguagem totalmente adaptada, um conhecimento totalmente adaptado ao que vocês podem aplicar aí no provedor de internet. Então, primeiramente, a gente vai falar sobre algumas definições, benefícios, os métodos, a forma como vocês também podem fazer o mapeamento e também algumas ferramentas e trocar essa ideia no final. Então, o primeiro conceito que é interessante de vocês entenderem, né, já começando a falar sobre processos, o que é um processo? Imagina que existe uma caixinha e essa caixa ela tem uma entrada e ela tem uma saída no final. Então, quem é responsável por colocar as coisas nessa caixa e o que sai de dentro dessa caixinha, vamos dizer assim? Então, é o processo. Então, tudo que você imaginar, por exemplo, vamos supor que eu estou falando de processo de venda. O que é a entrada dessa caixinha do processo de venda? É o lead que está sendo gerado pelo marketing, por exemplo. Então, a saída do processo de marketing é a entrada do processo de venda. E aí, dentro do processo de venda, existirão etapas da venda, como, por exemplo, o contato do vendedor com esse cliente, uma demonstração do produto, a fase de negociação, a fase do fechamento, e acabou o processo de venda. Agora eu vou iniciar o processo de sucesso do cliente, onde eu vou iniciar agora, então a saída do processo de venda é a entrada do processo de sucesso do cliente. Então veja, um processo, ela tem sempre essa definição, ela tem uma entrada, que eu preciso definir quais são essas entradas, aí existe o processo, que são as tarefas que são executadas em etapas, e tem uma saída. Então, dessa forma, é a definição mais básica do que seria um processo, né? E aí, se eu pegar cada microetapa do processo, eu também consigo cada vez mais ir afunilando, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tá, mas e por que a gente está falando sobre ter processos bem definidos? Porque existem vários benefícios que o provedor pode obter ao ter esses processos muito bem definidos. Um deles é a eficiência operacional. O que quer dizer isso? Vocês, com processos bem definidos, vocês vão permitir, né? Vocês vão ter eficiência nas atividades que são executadas, assim reduzindo tempo, desperdícios e recursos. Vocês vão ter uma padronização maior também. Então, dessa forma, vocês vão garantir aquele ponto que a Alec, inclusive, tinha falado lá atrás, que é o ponto de vocês, muitas vezes, não ficarem dependentes, né, de uma pessoa, a questão da redução dos erros também, porque o fato de você ter padronização, você sabe exatamente o que fazer em cada etapa, o que você fazer em cada decisão que você precisa tomar. Um aumento na produtividade também, porque com o aumento da produtividade, você vai eliminar a necessidade de incertezas, de tomadas de decisão que vão acontecer de forma mais rápida, porque você não vai precisar estar consultando toda hora uma pessoa para fazer isso. Uma melhoria também na experiência do cliente, porque você... Oi. Porque com processos bem definidos, você vai melhorar a experiência do cliente, porque você vai reduzir aqueles níveis de inconformidade. Porque muitas vezes a pessoa ela tem um padrão de atendimento, por exemplo, e aí aquela pessoa, quando ela teve um outro atendimento que mudou, já foi de uma outra forma. Por quê? Mas é porque não existiu o processo. Então, a variabilidade, a falta de padronização, a falta de não ter processos bem definidos geram a má experiência, porque você causa essa variabilidade na saída, que é aquilo que eu falei logo atrás. Uma melhor comunicação interna também. Então, a pessoa, ela tornando processos bem definidos, você vai ter uma facilidade de acessar uma informação que você precisa. Maior escalabilidade também, porque eu consigo trazer mais pessoas. Enfim, tem vários benefícios aqui que eu poderia estar contando. Identificação de gargalos também, facilidade de treinamento. Então, para treinar, você agora tem um arsenal de conteúdo, de materiais, para facilitar o processo de treinamento. Então, esse processo de treinamento, de onboarding do colaborador, vai ficar cada vez mais fácil e mais rápido e melhor tomada de decisões, porque vocês vão, a partir de processos, vocês terão indicadores e o monitoramento de cada uma das fases, das etapas dos processos e assim tomar melhores decisões. Então, existem várias coisas que vocês podem fazer
e vários benefícios que vocês podem ter por ter processos muito bem definidos. E aí, quando se trata de processos, existe o framework assim que é geral para tudo. Todo mundo cria um framework que não, meu método é esse aqui, é tal coisa. Mas todos eles se baseiam em cima de uma mesma coisa, que se chama PDCA. O PDCA é o framework mais comum e mais básico para quem deseja fazer qualquer tipo de mapeamento de processo. Então, o primeiro ponto é identificação de problemas. Quais são os problemas ou melhorias que eu preciso fazer dentro do meu provedor? Eu vou fazer uma análise do fenômeno, uma análise do processo. Eu vou explicar cada uma dessas coisas ao longo da nossa apresentação. Um plano de ação, e aí eu tenho a fase do planejamento, por isso que é PDCA, porque eu tenho planejamento. O P é de plan. Aí tem o do, que é da execução, de fato, o momento que eu vou executar aquelas atividades que foram criadas dentro do plano de ação. Aí eu tenho a fase de verificação, que eu vou medir se esse processo realmente está surtindo o efeito que eu espero, e a fase da ação, que é a fase onde eu vou tomar uma decisão sobre aquele processo e adaptá-lo ao ponto de dizer, bacana, agora eu posso padronizar isso, agora está dentro de toda a organização, tudo certinho. E aí, aqui é uma visão mais afunilada daquilo que eu acabei de falar. Então, por exemplo, quando eu tenho aqui a fase de planejamento, eu tenho aqui, observar o processo. Eu vou coletar dados através de observações diretas, eu vou falar também de métodos de observação, analisar e diagnosticar também. Então, tudo isso faz parte da etapa de planejamento, certo? Aí, depois eu vou planejar e implementar essas ações. Então, vou definir essas ações. Podem ser corretivas ou preventivas. Então, eu posso também fazer dessa forma. Aí eu vou na fase de check, que é o C, né, do controlar, eu vou testar essas soluções e avaliar esses resultados. E o agir, eu vou fazer o quê? Implantar a padronização disso. Aí eu vou refletir e divulgar e focar em novas melhorias. Então, de forma geral, é assim que funciona toda a questão do processo. Agora, trazendo um pouquinho, né, em fases, né, em fases mais macro. O que seria, então? O tema desse webinar é sobre como começar a padronizar os processos, né? Então, se a gente fala primeiro sobre isso, o primeiro passo para fazer isso é o que a gente chama de processos as-is. O que são os processos as-is? São os processos atuais. É o que já existe hoje. Como que é feito hoje? Então, é desenhar realmente tudo como está sendo feito hoje. Então, você pega todos os processos que já existem e coloca realmente no papel, coloca no quadro e diz, olha, está sendo feito assim. Aí vai e faz todo o desenho. Aí eu vou explicar também as ferramentas, os métodos que vocês podem utilizar para fazer esse mapeamento de como que está sendo feito hoje, cada um desses processos. Existe também o processo to be, que é o quê? É a visão futura de como que esse processo deve ser realizado, ou seja, é aquela visão ideal, é aquela visão de como que eu posso pegar esse processo atual e dizer, pera, essa etapa aqui, ela pode ser eliminada. Essa tarefa que está sendo executada nessa etapa, ela pode ser substituída. Ou, essa pessoa que está... Enfim, eu posso mudar e automatizar, porque eu posso contratar um software para fazer isso, por exemplo. Então, isso é o processo to be. Essa é a melhoria desses processos atuais que eu mapeei na fase do as-is. E o to do é essa fase da modelagem mais técnica, que é onde realmente eu posso aplicar tecnologia e melhorar, automatizar e acompanhar a gestão desses processos. Então, falando um pouquinho sobre o as-is, que é como que eu posso utilizar técnicas ou ferramentas para mapear os processos atuais. Então, o primeiro deles é a observação. É prestar realmente atenção aos procedimentos que são executados e anotar as impressões sobre eles. Então, você pode fazer isso através de observação, através de entrevistas, como, por exemplo, uma conversa diretamente com os usuários daquele processo, quem está usando, quem está executando aquele processo. Eu posso aplicar questionários também. Posso tanto fazer um questionário mais qualitativo, um questionário quantitativo, ou o design thinking, que, por exemplo, essa metodologia que eu usei bastante durante as minhas consultorias, onde você consegue observar de forma mais prática, desde o problema das necessidades mais profundas ali daquela pessoa,
até o momento de validação, de ideação, de validação, implementação daquelas propostas. Então, você pode utilizar, por exemplo, algumas dessas técnicas aqui para identificar e começar a desenhar os processos de vocês. Uma outra coisa que pode também ser utilizada é o CIPOC, que é um framework mais geral, assim, de um processo. Lembra que eu falei que o processo ele tem a entrada, né? Todo processo ele tem a entrada, aí eu tenho o processo realmente e tenho as saídas. Então eu posso também pensar dessa forma aqui, ó. Quem são os fornecedores ou entradas desse processo? Quais são os inputs dele? Quais são as etapas macro desse processo? Porque eu fazendo dessa forma, eu consigo ter uma ideia de toda a saída de um processo ser a entrada do próximo. Então, por exemplo, como eu falei aqui, ó, qual que é o input desse processo? Qual que é a entrada, né, desse processo? Qual é o fluxo dessas atividades? Qual que é a saída desse processo, ou o output? Quais são as principais entregas que esse processo faz? Quem são os responsáveis? Né, eu vou falar, a gente, né, no caso eu e ela também, a gente vai falar mais na frente sobre essa questão do processo, dela ser, de cada processo ela ter uma pessoa que é responsável por ele, que é que vai fazer esse monitoramento, inclusive, dos indicadores de cada processo. Qual que é o custo? Como é que está o tempo de cada um desse processo? Então, você pode utilizar isso. E aí, dentro do provedor de internet, é aquele ponto que eu tinha falado, né, lá no começo. Existem várias coisas. Existe a gestão da reputação. Como é que está a reputação do meu provedor de internet? Será que as pessoas estão falando bem do meu provedor na internet? Será que estão falando bem nas redes sociais? Será que eles estão falando mal na minha pesquisa NPS, na minha pesquisa de pós-atendimento? Como é que está sendo feito isso? Como é que está o atendimento ao cliente? Quais são as formas qual é o treinamento que eu estou utilizando? Quais são as metodologias, a ferramenta que eu estou utilizando para atender? Será que o meu cliente está, quando ele tem um problema, ele está passando, está tirando realmente todas as dúvidas, está conseguindo resolver os problemas dele? Faturamento e cobrança é outro tipo de processo também. Aqui, na verdade, existem vários. Inclusive, eu acho que Alec pode até falar um pouquinho mais sobre alguns desses processos aqui que o provedor tem. Mas, enfim. Alec, tu quer comentar um pouquinho sobre essa parte? Sim, sim. Inclusive, em slides anteriores, foi bem interessante quando você pontuou ali da observação do processo, né? Então, assim, trazendo para o contexto, trazendo a teoria um pouco mais próxima de vocês. Pensa que vocês precisam analisar os eventos adversos, vamos pensar dessa forma, que acontecem no provedor. Putz, um problema que deu na OLT, um problema que está dando no faturamento, um problema que está dando no atendimento ao suporte. Vocês não podem enxergar esses problemas como coisas naturais, né? Problemas, no livro do Rei Dalio, em Princípios, ele fala o seguinte, que problemas são como combustível, são como querosene de aviação. Se você resolve eles, eles te levam para cima. Se você finge que eles não existem, eles vão se acumulando e talvez eles explodam, né, e acabem com a operação. Então, putz, eu estou enxergando pequenos problemas e isso quer dizer que não houve um mapeamento, não houve a construção de processo, não houve uma padronização dos processos para que as pessoas seguissem o que foi planejado, o que foi acordado. Então, é muito comum dentro do provedor, principalmente em áreas de alta rotatividade, que esse padrão, ele se perca, né? Então, putz, a pessoa do atendimento, ela saiu de férias, eu coloquei outra no lugar, o atendimento, ele realmente virou de cabeça para baixo, a pessoa não sabe mexer no XC, no SGP, e aí vira aquela confusão para dar esse treinamento, como se fosse troca de pneu ali na Fórmula 1, então se perde essa qualidade. Então, qual é a essência, né, desse pensamento de mapeamento de processo? Eu quero entender quais são esses problemas, quais os processos eles estão envolvidos. Então, putz, na hora de reiniciar um OLT, na hora de fazer um lançamento de fibra, na hora de fazer um atendimento domiciliar, o que é que o técnico tem que fazer? Quais são os passos que ele tem que executar? Vocês têm que entender, assim, que é muito complicado você, de gogó, falar para a pessoa o que ela tem que fazer e você esperar que ela execute aquilo. É inevitável que vocês vão ter que criar documentos para isso. Pensem que a operação de vocês, às vezes, pode estar pequena, mas pensa que, putz, tem que ter uma profissionalização dos processos como se vocês fossem criar franquias futuramente. Então, putz, se eu abrir a internet
na cidade ao lado, eu não preciso estar lá para garantir, porque eu tenho aqui o meu livrinho, eu tenho aqui os meus playbooks, eu tenho aqui a documentação de cada processo que é feito, tanto para fazer a gestão da reputação, por exemplo, tanto para fazer o atendimento ao cliente. Quando a gente olha, por exemplo, lá o livro do encantamento do cliente da Disney, como é que é a recepção desse cliente dentro da loja. Não adianta ter uma loja extremamente bonita, moderna e tal, sendo que cada atendente de vocês trabalha de uma forma, atende de uma forma. Essa padronização é extremamente importante para gerar a consciência do cliente, né? Ele espera aquilo e ele recebe aquilo que ele espera. Então, existe um alinhamento de expectativa e do que ele percebe. Quando a gente vai para faturamento e cobrança, putz, o colaborador saiu e agora como é que faz com as notas fiscais, na hora que faz o lançamento do banco, na hora que vai pegar, vai dar baixa, vai pagar colaborador, folha de ponto e tudo mais, todos esses processos precisam estar definidos e às vezes essa definição ela vai ter versões. Esse teu playbook ele vai ter versões. Então, como é que é a versão 1? Então, é só realmente ali o código dos processos, vai ter destrinchar um pouco mais esses processos, mas é importante que tenha, mesmo que o mínimo, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, como o Edson disse lá no começo, né? Eu preciso entender qual é a entrada e qual é a saída esperada desse processo. Então, quando a gente vai para monitoramento de rede, no meu NOC ali, como é que vai funcionar? Se ocorre um evento adverso, se ocorre um rompimento de fibra, eu tenho que ter o procedimento listado, porque o provedor ele não pode agir no imperativo, né? Então, assim, houve um rompimento de fibra e, basicamente, as coisas acontecem. Simplesmente, a gente vai lá resolver. Não existe um processo bem definido, um passo a passo bem definido. Eu lembro, na época que eu estava em provedor, que era muito recorrente um caso que chega a ser engraçado. O provedor, na época, tinha torres muito distantes, né? Na época tinha muito via rádio ainda, hoje já não é mais uma realidade, mas existiam vários enlaces, e esses enlaces tinham torres que ficavam em serra, onde não tinha eletricidade, 200, 100 quilômetros da cidade do provedor, e aí era bem comum acontecer uma situação do tipo, o cara pegou a moto ou o carro para ir lá dar manutenção num painel ou fazer uma troca de bateria ou conferência de algum equipamento. Chega lá, putz, esqueci a chave específica para o rádio. Então, assim, percebe que o tanto de tempo que foi gasto, às vezes o serviço estava parado, ele chegou lá para perceber que faltou o equipamento que ele deveria levar. Ou mais, ele já foi até o local, às vezes a torre tem os estaios e você precisa fazer a conferência desses estaios ali com uma certa frequência. Então, putz, já que você foi no POP, já que você foi no local, você poderia ter um checklist onde, já que eu estou aqui, então eu vou conferir se os estaios estão bem amarrados, eu vou conferir se as baterias estão com nível bom, eu vou conferir se os cabos estão aqui, vou conferir se algum roedor fez alguma coisa de errado aqui, vou conferir como é que está tudo, e aí sim eu vou embora. Mas não adianta querer que o colaborador, ele lembre de tudo e vá embora, né? Às vezes quando chega, putz, o estaio estava solto, veio uma chuva forte, derrubou a torrezinha que a gente tinha lá. Então, assim, já vi N situações dessa forma que poderiam ser prevenidas com um checklist mesmo, com um processo bem simples mesmo, só para garantir, putz, o que a gente faz quando a gente vai naquele local? O que a gente faz quando acontece esse problema? Para garantir que ele não volte a acontecer. Então, essa é a mentalidade. Trazendo um pouquinho assim mais para o dia a dia de vocês, o que o Edson falou é isso. Eu tenho os problemas, mas não adianta apontar o dedo e ficar resolvendo toda vez. O que vocês precisam é criar esses processos para que vocês não precisem fazer parte daquele processo para que ele seja bem executado, porque vocês já tiraram da cabeça de vocês, já montaram aquilo, e agora é só delegar, é só esperar a saída que é esperada, né? Então, se seguir passo 1, passo 2, passo 3, eu quero que saia esse produto. Então, inclusive, é dessa maneira que a gente pensa o processo, que a gente espera que eles sejam executados, né? O produto desse processo. Pode falar, Edson. Inclusive, você falando desse ponto aí, tem uma coisa que é realmente interessante de lembrar, que é você nem pode cobrar, muitas vezes, um colaborador que está executando uma atividade de forma que você não espera se aquela atividade que você espera que ele faça não foi alinhada através de um processo, através de um treinamento, através de um manual, de um playbook que dá suporte ao processo que ele deve executar. Porque acontece muito disso, de a gente, às vezes,
Tem um colaborador que está lá no meu provedor, está lá dando trabalho, não sei o quê, você diz, não, mas esse cara não faz do jeito que é para ser feito. Tá, mas em que momento que foi ensinado a essa pessoa que a forma correta, o que é esperado da saída, né, da saída, quando eu falo a saída, o resultado do trabalho dele, a saída, o processo que ele deve executar. Será que realmente está claro para ele? Será que isso está bem mapeado, documentado? Então, essa que é a grande importância de processo. E aí, complementando com o que a Alec disse, é exatamente isso, entendeu? Isso precisa estar realmente muito claro, né? Um outro exemplo, e eu acho que na cabeça de vocês devem estar rodando vários exemplos, inclusive, sobre putz, aquele problema, aquilo que aconteceu comigo essa semana, realmente eu poderia ter um documento para prevenir que isso aconteça novamente. É muito comum que os provedores tenham aqueles colaboradores que estão há muito tempo no provedor, né? Aqueles colaboradores que iniciaram com o provedor, então é aquele colaborador que meio que criou a cultura do provedor, é a pessoa mais confiável e tal. Só que, assim, é aquele cisne negro, né? A gente nunca espera que o colaborador vá sair, que o colaborador vá adoecer, que o colaborador se ausente da empresa. Então, é importante também, não só para garantir que as pessoas façam o que deve ser feito, mas para garantir que, quando essas pessoas saírem de suas funções, você tenha condições de treinar a próxima pessoa o mais rápido possível, com menos gasto de energia possível, com a melhor performance possível. Então, saiu um técnico que atendia muito bem o colaborador, tá aqui, ó, é assim que você tem que entrar na casa, e quando você fizer uma instalação, tá aqui o checklist que você tem que fazer. Já cansei de ver instalações onde não havia padrão, e ao instalar, em algumas instalações o cara fazia teste de banda, em outras instalações ele usava Power Meter para verificar a potência da OLT até a casa do cliente. Em outros casos ele fazia uma coisa, em outros casos ele fazia outra, então você não tinha um padrão na execução desses trabalhos. E assim, no começo é muito bonito, porque todo mundo começa a seguir, mas quando vai entrando na rotina, os colaboradores têm a tendência, né, de confiar que são muito bons no que fazem e acabam pulando etapas. E isso é muito crítico, inclusive, na segurança do trabalho, né? Aquele colaborador que sobe em poste todo dia, ele começa a ficar muito seguro disso, e aí ele começa a subir com camisa sem manga, ele começa a subir, às vezes não passa o cinto direito, às vezes ele não amarra a escada direito. Então, esses processos, eles são importantes, mas voltando ao que o Edson havia falado, tem que existir, né, essa monitoria desse processo para garantir que ele seja executado. Então, assim, eu já imagino na cabeça de vocês, né, o tanto de coisa que tem dentro do provedor, quantas áreas críticas existem, né, e assim, se não for começado um processo, é bem difícil mesmo. A ideia que passa para quem está dentro do provedor é que parece que não tem jeito, né? Que, putz, isso aqui está uma bagunça, eu não dou conta, mas realmente, se não parar para documentar, para cobrar, para criar essa cultura, é muito difícil escalar a operação, é muito difícil pensar no que realmente é importante. Às vezes, entrar no nova cidade, às vezes é um financiamento, às vezes é uma coisa estratégica, às vezes é um backbone que vocês estão sonhando em fazer, e precisa sobrar tempo para essas coisas, mas só vai sobrar tempo para essas coisas quando a cachola, né, quando a cabeça do dono do provedor não for mais necessária naquelas coisas que são mais grosseiras, né, mais braçais. E aí você falou um ponto que é justamente esse, que é não só isso precisa ser uma cultura, né, essa questão, como também você fazer esse monitoramento, né, porque também não adianta você ter o processo e você também não monitorar. A gente vai falar também um pouco sobre isso. E aí, quando você avalia a questão dos processos, um ponto que você pode levar em consideração dentro dessa etapa do as-is é a jornada do cliente. Então, você pode tanto colocar marketing, venda, sucesso do cliente, tudo, e a partir disso você avaliar em cada ponto de contato. Na palestra que eu dei lá na Expo, eu falei sobre a questão da diferença entre ponto de contato e os momentos de verdade, né? Os pontos de contato é qualquer ponto de contato, seja físico ou digital, que o cliente tem com o seu provedor. E aqueles momentos de verdade é aquele momento em que o cliente ele espera algo e o provedor entrega algo acima da experiência
acima da expectativa, na verdade, acima da expectativa do que aquele cliente esperava. Então, esses pontos são realmente os momentos de verdade. É o que? É o momento da instalação, entendeu? É o momento, sei lá, ali, eu acredito, a assinatura de contrato, enfim. Quais são os momentos de verdade, né? O momento quando ele teve um problema, e aí o provedor conseguiu realmente contornar de forma rápida, mas ao mesmo tempo de forma humanizada, com aquele, empática, com aquele problema que o cliente teve. Então, dentro da jornada, dentro de toda a jornada da experiência que o cliente vai ter, quais são aqueles pontos? E quando eu falo cliente, tá, pessoal, a gente sempre tem a ideia de achar que cliente é só cliente aquele que paga, né? É o assinante. Mas, para que realmente vocês entreguem boas experiências, o cliente que eu estou falando aqui também é o cliente colaborador. Porque o colaborador é quem executa bem as etapas do processo. Então, se eu também não tenho, para eu realmente entregar uma boa experiência para o meu cliente, o meu colaborador é que realmente precisa estar no centro dessa experiência do que eu tenho que gerar. Porque se o meu colaborador não está incluído dentro disso, para eu poder treinar, fazer toda essa questão dos processos, isso vai dar muito ruim lá na frente. Porque por que a gente está falando de mapeamento de processo? Muito por conta não só dessas etapas, dessas coisas que a gente falou, né, dessas facilidades que vão ser geradas, mas também pela experiência que vai ser gerada. Então, você monitora cada uma dessas etapas e verifica qual é aquela que está me gerando mais custo, qual é aquela etapa da jornada que está me gerando mais reclamações, qual é aquela etapa da jornada que está me gerando uma grande quantidade de um indicador X. Então, é preciso, dentro da jornada, por isso que eu coloco isso aqui como sendo uma etapa do mapeamento ASIS, e vocês têm que fazer tudo aquilo que eu disse, entrevistas, observações, usar o design thinking, tudo isso para fazer esse mapeamento e saber, eu preciso priorizar esse momento aqui da jornada de todos aqueles. E aí, dentro do ESIS, beleza, agora eu consegui mapear tudo, eu consegui identificar todos os processos atuais que estão sendo feitos aqui dentro do meu provedor, e agora eu preciso melhorar, eu preciso projetar a visão futura desses processos, e aí é o processo to be, é onde eu vou realmente colocar quais são os momentos de interação com esse processo futuro, as atividades que esse processo realmente gera valor, porque quando você desenha todas as etapas do processo atual, você pode chegar e dizer, tá, eu vou eliminar esse aqui, porque essa etapa aqui não faz mais sentido. Essa atividade que é executada nessa etapa também não faz sentido. Essa abordagem que eu estou utilizando nessa etapa, eu posso mudar. Então, é para isso que serve o to be. É a projeção futura desse processo atual, que eu acabei de mapear. E aí, outra coisa que eu também vou visualizar são a redução de gargalos, que é isso que eu estou falando, o acúmulo de trabalho através, e aí o to-do vai falar isso. E aí, uma das coisas que vocês podem fazer é os diagramas de fluxos. Vocês podem usar fluxogramas simples. A gente vai falar sobre algumas ferramentas. Vocês podem usar fluxogramas. Vocês podem utilizar também as notações que se chama de BPMN também, que é para desenhar esses processos. É uma notação de modelagem de processos que vocês podem fazer também. Ou vocês podem utilizar um mapa mental. Vocês podem começar, na verdade, com um mapa mental. Ah, eu não sei por onde começar. Coloca no meio a ideia principal e vai gerando esse fluxo de outras ideias, de outras coisas que vocês observaram, de coisas que vocês viram através do processo atual, essas ideias para projetar esse processo futuro. Dá para fazer também com mapas mentais. E aí, para isso, vocês podem usar alguns diagramas de fluxos para fazer isso. Aqui nas APSP, a gente usa muito o Figma para fazer diagramas simples, fluxos simples mesmo. Não precisa de muita coisa para poder fazer isso, sabe? Mas vocês podem utilizar outros, como o Visage, como o Miro também. Mas aqui nas APSP a gente usa bastante o Figma para fazer os nossos desenhos dos processos. E é dessa forma que a gente desenha o processo e verifica, é aqui que a gente precisa melhorar na experiência do nosso cliente. Então, não sei se vocês percebem, obviamente eu acredito que sim, vocês percebem, que aqui nas APSP a gente sempre implementa melhorias em várias coisas, vocês vão ainda perceber cada vez mais isso, mas em todos os momentos, seja na venda, seja no atendimento, seja na implementação, onde for, tudo é muito bem, vamos dizer assim, medido, é muito bem desenhado, existe um checklist para praticamente tudo aqui dentro das APSP, então é por isso que a gente consegue fazer da forma como a gente faz.
Tu quer falar alguma coisa, Alec? Sim, sim. Levando um pouquinho para a realidade do provedor, né? E assim, ficando até um pouco repetido, confesso. Mas é garantir que, putz, o meu colaborador está indo na casa do meu cliente e, pessoal, vocês, com certeza, vocês vão perceber a seguinte situação. Tem suporte técnico, né? Que ele é ocasionado não porque um equipamento estragou, não porque houve uma falha, não porque houve um erro do próprio cliente, mas porque o processo de instalação não foi adequado. Por exemplo, no tempo do rádio, e quem trabalha com rádio ainda, tinha, por exemplo, o rádio está mal apontado, ou o cano do estéreo foi grande demais e ficava balançando. Quando você vai para a fibra, foi colocado num local onde está muito acessível, onde a pessoa pode dobrar demais ali o cabo drop, algo do tipo. Então, se não houver essa padronização do processo de instalação, que é o que eu estou falando aqui agora, evidentemente que o teu setor de suporte vai pagar o preço por processos que anteriormente foram feitos de forma inadequada, sem um padrão. Então, assim, às vezes um problema ele não está no setor que resolve o problema. Às vezes a raiz do problema está lá na venda que não foi feita de forma consultiva, está na instalação que não foi feita de forma padronizada, está feita num suporte que foi feito anteriormente sem padrão também, resolveu um problema, criou outro problema. Então, assim, outra questão, a falta de profissionais no mercado, hoje, tem muita gente nova entrando no setor de telecomunicações. Então, tem muita gente que não tem aquela malícia que os provedores tinham antigamente, né? O pessoal que está fazendo mudança de carreira, que está indo trabalhar em provedor, que não tem aquele entendimento. Então, não adianta esperar que a pessoa tenha a malícia de saber detalhes ou macetes ou aquela maldade de entender como é que um cliente se comporta. Por exemplo, cheguei na casa do cliente, vou dar um exemplo de como a gente fazia na época no provedor. O técnico, ele chegava na casa do cliente, ele tinha um checklist para responder, e naquele checklist que ele respondia, tinha uma série de coisas. Ele analisava, por exemplo, o equipamento está ligado em T, está ligado em adaptador, porque a gente sabe que adaptador dá problema, ele vai mexer, vai dar um pico de energia, o roteador vai travar. Então, são pequenos detalhes que são inseridos ali naquela verificação e a gente age de forma preventiva. A gente garante que aquela pessoa não esqueça de nada, sabe? Que aquela pessoa realmente passe por tudo. E mais, que se aquele problema existir após o atendimento, a gente possa cobrar essa pessoa por ela ter feito e, putz, como é que você colocou aqui no checklist que você verificou tal coisa, sendo que a gente chegou agora na casa do cliente e não está daquela forma que você falou. Ah, os cabos estão organizados. Ok, chega lá, os cabos estão sujos, tem cabo comido, tem cabo dobrado. Então, assim, até para você cobrar, é interessante que você documente e tenha o processo, né? Não dá para confiar na memória de colaboradores, ainda mais se você tem colaboradores que não são experientes. Mas é isso. Eu acho que é muito simples, sabe, pessoal? Não adianta querer também buscar, por exemplo, a gente tem Visage, Miro e Figma. O interessante é que vocês busquem a mais simples e que deixe isso visível e que as pessoas entendam. Então, assim, não adianta muita pirotecnia, muita firula, querer começar de cima, né? Tem que começar com o que há de mais simples e realmente levar essa cultura para o provedor, entender como os japoneses são famosos, né? Já passou em jornal nacional, sempre passa notícias sobre os métodos japoneses e não sei o quê. É lógico que não precisa de toda aquela performance, de toda aquela busca por perfeição, mas se nem os japoneses que são famosos por isso, eles confiam na própria memória, né? Putz, por que a gente vai confiar? Então, a gente tem que levar isso para os colaboradores, tem que levar para toda empresa. É inevitável que vocês vão colher frutos desse tipo de estratégia. É isso aí. Inclusive, o Alec falou desse ponto, né, que a gente vai falar um pouco agora também, que não no próximo slide, que é dessa questão das falhas. Que o fato de você não ter um processo, você não consegue identificar onde estão essas falhas. E uma forma de você fazer isso é medindo o processo. Então, a depender do processo que você escolheu para fazer a medição, você vai ter um indicador daquele processo. Como, por exemplo, se eu voltar aqui lá no ESIS, nessa parte aqui onde eu falei dos processos, por exemplo, instalação de novos clientes. Como é que eu posso medir o indicador
para saber se esse processo está sendo executado da forma como o cliente espera. Por exemplo, um indicador de instalação é o quê? Tempo da instalação. Mas, ao mesmo tempo em que, né, o cliente acabou de dizer que, beleza, fechou, legal. Quanto tempo é o tempo que o cliente espera para fazer a instalação da internet na casa dele? Porque ele está com algum problema no outro provedor, provavelmente, ou ele está realmente, ou ele nem tem provedor, ele está instalando agora, né? Nem tem provedor, está fazendo a primeira instalação assim de provedor. E quanto tempo que ele espera para essa internet ser instalada na casa dele de forma que supere a expectativa dele? Beleza. Foi muito rápido, foi feito todos. Tá, isso é uma quantidade, um indicador de quantidade. Eu vou falar sobre isso, um indicador de quantidade. No caso aqui é a quantidade de tempo. Mas eu posso também adicionar um indicador de qualidade. O que são indicadores de qualidade? São aqueles que definem se aquele meu processo está atingindo um grau de satisfação, se está sendo bem executado, da forma como ele deveria estar sendo bem executado. E aí, no caso, eu posso colocar aqui a pesquisa de satisfação, por exemplo. Então, eu posso medir a satisfação com aquele processo da instalação. Então, eu posso, para cada tipo de processo, adicionar ou monitorar os indicadores de cada um deles. Por exemplo, suporte técnico. Qual que é o TMA, né, qual que é o TMA desse suporte? Quando o cliente precisa de um atendimento, né? Se eu coloco ali, por exemplo, faturamento e cobrança, qual que é o indicador? Qual que é o indicador? Eu estou utilizando, por exemplo, qual que é a quantidade de clientes inadimplentes, ou enfim. Então, para cada processo, além de eu ter etapas, eu ter início, meio e fim do processo, eu preciso também colocar indicadores ao final desse processo para que eu precise saber se esse processo está sendo bem executado. Eu vou dar um exemplo. Aqui dentro da própria SAP SP. Além disso dos indicadores, né, eu estou adiantando um pouquinho do to-do, mas aqui dentro da SAP SP a gente tinha um indicador que era quantidade de implantações feitas, porque a gente tem o nosso processo de implantação. Todos vocês passaram por esse processo. E aí a gente tinha um processo de implantação feita. A gente media a quantidade. Então, quanto maior a quantidade, maior aumentava a comissão das pessoas que faziam a implantação. Só que isso começou a gerar um problema. Porque o pessoal começou a querer vender muito e querer fazer implantação a todo custo. Isso começou a gerar alguns problemas do cliente. E aí a gente começou a fazer o seguinte, tá, mas espera, não é só medir a quantidade da implantação, mas a gente também precisa medir como é que está a satisfação também. Como é que está a taxa das pessoas que estão reclamando? Quem desses provedores que estão entrando, quem é que está reclamando? Quem é que está dando uma nota boa para satisfação ou não? Entendeu? Então, quando a gente começou a colocar esse contraindicador do outro lado, você começa a balancear entre um indicador todo o processo ele precisa ter um indicador e esse contraindicador, vamos dizer assim. Porque se você olha só por um lado do indicador, você acredita que está fazendo a coisa certa. Aí as pessoas começam a se orientar para aquele indicador. Você coloca um outro indicador, né? Além do indicador de quantidade, você colocar ao lado do indicador de quantidade, um indicador de qualidade, para contrabalancear isso. Por exemplo, se eu pego um processo de venda, não adianta eu só colocar quantidade de vendas feitas, mas a qualidade também desse cliente que foi colocado para dentro da base do provedor. Porque ele vai, provavelmente, se eu meter o cliente errado para dentro da base, eu vou gerar insatisfações, eu vou gerar cliente insatisfeito lá no final, que vai dar churn, que vai falar mal, enfim, a gente já sabe todo o que vai acontecer. Então, quando você coloca um indicador para balancear um outro indicador, um indicador de qualidade, em contrapartida com um indicador de quantidade, você vai ter uma gestão melhor do teu processo. Mas a gente também vai falar sobre isso nessa parte, quando a gente vai falar aqui de processos to do, que é onde a gente vai fazer a validação dessa visão desse processo que eu acabei de criar. Então, a gente vai criar lembra, a gente fez o ESIS, a gente fez todo um monitoramento, fez um mapeamento, desenhou, aí no to be eu vou dar essa visão futura, vou melhorar esses processos, vou dizer, é aqui onde eu posso eliminar, é aqui onde eu posso mudar e melhorar esse processo, e agora eu vou fazer essa validação desses processos, vou implantar e monitorar através dos indicadores. Aqui dentro das APSP, por exemplo, existe uma ferramenta que se chama quadro de responsabilidade dos processos, vocês podem pesquisar depois, ela chama QRP.
Ela é do livro Scaling Up, na verdade. Então ele fala o seguinte, que cada processo, ele precisa ter uma pessoa responsável, então não é um setor, não são mais de uma pessoa, é uma pessoa responsável. E eu preciso ter o responsável, eu preciso ter o KPI para monitorar isso. Por exemplo, quem é a pessoa que é responsável por esse indicador? Então, você pode utilizar essa ferramenta, a gente fazia isso mesmo numa planilha. E existe uma outra forma também de você atribuir isso para a pessoa entender como é que funciona através do Job Scorecards também. É outra forma. Então, aqui é como é feito. É como é feito dentro das APSP. Aqui é quando a gente usava o Notion, que é uma ferramenta que a gente vai falar também. Mas hoje a gente está usando o ClickUp, que também a gente vai falar sobre ela. Mas aqui, por exemplo, se eu pego aqui, ó, boas-vindas. Todos vocês passaram por esse mesmo processo. Ele é padrão aqui dentro das APSP. Todos vocês têm uma fotinha do grupo. Todos vocês têm a descrição do grupo. Todos vocês receberam as mensagenzinhas ali no começo. Tudo é padronizado. O processo de implantação foi padronizado. Acompanhamento no período gratuito, padronizado. Acompanhamento pós-período gratuito, é padronizado. Reconexão de provedores. Vocês já receberam mensagenzinha lá, não foi? Ei, reconecte. Quando vocês não recebem aquela mensagem, vai ter outra pessoa dizendo, ei, reconecte aí, ó, você não está usando não. Entendeu? Reversão de banimento. O TI do provedor. Eita, o provedor está tendo muito banimento. E agora, como é que eu faço? Esse provedor vai para lá. Então, tem todo um processo. Suporte é um processo. Documentação de produto, gestão de encantamento. Tudo isso é feito aqui dentro das APSP com processos bem definidos. Esse aqui é um framework que vocês podem, inclusive, utilizar aí dentro do provedor de vocês. Por exemplo, a missão principal do Boas-Vindas é desejar o boas-vindas ao cliente que acabou de entrar nas APSP de forma simpática, educada e divertida. O responsável pelo boas-vindas deve tirar as dúvidas dos clientes pré-implantação, além de orientar e certificar que o cliente tem uma conta dos APSP Business antes de ir para a implantação. Isso é requisito para a etapa de implantação. Resultado, cliente, qual que é o resultado desse processo? Lembra que eu falei que todo processo tem um início, meio e saída? Qual que é o resultado? Qual que é a saída do processo de boas-vindas? Cliente agendado com data e hora da implantação, com todos os requisitos necessários para ela. Isso aqui deixa muito claro quem é o responsável pelo boas-vindas, do que ele tem que gerar no final. Quais são as responsabilidades? Criar o grupo do cliente no WhatsApp e dar boas-vindas. Coletar dados para a criação de conta do cliente. Qual que é a métrica? Número de leads e vendas, de demo para boas-vindas, quantificar leads. Você pode colocar quem é o responsável, quais são a responsabilidade dele, as métricas, o checklist, descrição. Esse é um framework que é utilizado aqui dentro das APSP. Você pode adaptar, não é que aqui é o certo, não é que aqui a forma como está sendo feita, você também pode implementar. É um framework, vocês podem utilizar isso como uma base para estruturar e para dar a orientação, dar esse norte das pessoas que fazem aí dentro do provedor de vocês os processos. Então, é uma forma como a gente faz aqui. E aí, como eu tinha falado lá atrás, existem os tipos de indicadores, que é indicadores de quantidade, indicadores de qualidade e indicadores de custos. Então, você pode utilizar não só um indicador específico para fazer o monitoramento de um processo, se ele está sendo bem executado ou não, como também usar outros indicadores. Só que aí pode ter um problema. Quando a gente começa, quando não existe processo nenhum, a gente tende a querer fazer vários processos. E é por isso que eu falei lá no mapeamento do ESIS, que é preciso priorizar qual que é o processo mais crítico. Aí esse processo mais crítico vai ser baseado em algum indicador-chave do provedor de vocês. Assim, como eu puxo muito para o lado da experiência do cliente, eu levo muito o sentido de reclamação, né? Quanto que está sendo ali, quanto que está gerando de gargalo, de reclamação, mas você pode levar em consideração outros aspectos, como, por exemplo, a demora de um processo ser executado, o custo daquilo ali, porque você está envolvendo muitas tarefas manuais, muitas pessoas estão executando aquilo de forma manual, né? Isso atrasa o processo, deixa lento, isso complica a experiência. Então, existem várias coisas que vocês podem levar em consideração para priorizar um processo e, a partir desse processo, decidir qual é o indicador. Se vai ser um indicador de quantidade, de qualidade ou de custo. E aí, falando sobre as ferramentas, vocês podem utilizar, assim como aqui nas APSP, algumas ferramentas. A gente usava bastante o Notion para fazer a documentação. Inclusive, é a mais simples. Eu recomendo muito, se vocês forem iniciar, vocês começarem realmente pelo Notion. Tem vários tutoriais, vários vídeos no YouTube explicando como é que funciona. É uma ferramenta bem fácil assim, de entender. Agora a gente está usando o ClickUp, porque no ClickUp a gente consegue fazer gerenciamento de tarefas, gerenciamento de playbooks, automações, dá para fazer muita coisa no ClickUp. Muitas coisas. Só que o nível de complexidade dela é maior de utilizar.
Então, por isso que eu recomendo, tipo assim, usar primeiro o Notion. Quando você se ambientar, esqueci agora como é que é a palavra, ambientar, quando você se ambientar com o Notion, aí você pode utilizar o ClickUp, né, porque é uma ferramenta mais completa. Tem o Confluence também, que é do Gira. Então, você pode também fazer documentações por lá. São ferramentas que vai dar suporte ao processo para as pessoas executarem da forma como deve ser feita, né? E aí, olha aqui, tô falando e acabei. Tipo assim, tu quer falar algum ponto desses daqui que eu te falei agora? Não, eu super concordo contigo, igual eu havia falado, né? Bem começado, metade feito. Eu acho que tem muita gente que vai olhar as ferramentas mais completas do mercado e eu já vi isso acontecer várias vezes. A pessoa se frustra no processo e ela desiste de tocar o projeto, de implementar playbooks dentro do provedor, porque ele olha e fala, caramba, é mais difícil do que eu pensava. Mas, na verdade, é porque você está tentando aplicar um nível de complexidade prematura, né? Você está tentando levar um nível de sofisticação de forma prematura. Então, o Notion certamente é o ideal. Dá para fazer com o Google Docs? Dá para fazer com o Google Docs. Dá para fazer com um quadro branco que fica ali no meio do pátio do provedor? Dá para fazer também. Eu acho que o primeiro passo, sem dúvida nenhuma, é o mais importante de todos. Então, começar, fazer versões, né? Essa é a nossa primeira versão do nosso playbook de atendimento. Está aqui, dá para atendente. Técnico, está aqui a nossa primeira versão do nosso playbook de instalação de fibra, de instalação de rádio, de manutenção de fibra, manutenção de rádio. Quando você for numa torre, essa aqui é a nossa primeira versão. Putz, o técnico chegou e falou, a gente poderia fazer tal coisa. Show, temos a versão 2. Coloca lá, adiciona, ou remove um item que não faz mais sentido e imprime. Não precisa usar o Notion ali no começo. Até porque vai ter colaborador que nem manja tanto ali da ferramenta, não é uma pessoa que gosta muito de informática, por mais que seja provedor de internet, a gente sabe que às vezes a gente acaba contratando pessoas que não têm tanto feeling com tecnologia. E aí você pode fazer no papel mesmo, fazendo ali você mesmo o seu controle, entregando esse material impresso para os colaboradores. Você pode aplicar, inclusive, constantemente ali alguma prova, algum teste para garantir que o pessoal realmente saiba o que foi treinado, realmente saiba o que deve ser feito, né? Assim como nos treinamentos de segurança, vocês fazem isso, né? Vamos ver se o cara sabe quais são os procedimentos de segurança, vamos ver o que ele sabe. A mesma coisa pode ser aplicada ali nas outras áreas do provedor. Então, assim, começa pelo simples. A gente vai passando muito conteúdo e aí isso fica muito denso, talvez fica um pouco difícil de tangibilizar, né? De pegar e falar, não, amanhã eu vou começar a fazer isso, mas tá, tem to be, to do, tem PDCA, tem zilhões de maneiras de começar, zilhões de maneiras de adicionar. Então, pensem em versões. Não se desesperem querendo fazer a parada mais top. Pensem em versão. Sempre a primeira. A gente brinca, né, em startup que se você não tem vergonha da sua versão anterior é porque você demorou tempo demais para lançar ela. Então, vocês precisam sentir vergonha do que vocês fizeram anteriormente. E vai ser assim, né? Uma melhoria contínua. Nossa, tu falou um ponto agora, Alex, que foi muito. A gente sentiu essa semana, foi muito engraçado. Porque você falou sobre versões, né? E aí, há exatamente um ano atrás, a gente tinha 40 provedores, eu acho, na nossa base. Né? A gente está com quase 250. E aí, a gente tinha 40 provedores. E aí era interessante porque a implantação da gente, a forma como a gente controlava os clientes que estavam no período gratuito, clientes que estavam em implantação, clientes pós-implantação, tudo isso era num quadro branco. Uhum, sim. Entendeu? E aí a gente marcava lá, a gente colocava uns quadradinhos e ia ficando tipo um check, tipo, esse cliente que está no período gratuito, ele pagou. Esse que está no período gratuito, ele já passou um mês. Tudo isso era no quadro, ficava visualmente e funcionava, entendeu? E com a abundância de post-its, né? Era post-it para Isso, todo lado. era post-it, era o quadro branco lá, e a gente E fazia. hoje, tudo no No final, ClickUp. era isso, e não tinha isso, não tinha ClickUp, não era nada disso. Era realmente post-it com quadro branco, e no final das contas,
o processo ele era bem executado e o cliente ele ficava satisfeito do mesmo jeito como é feito satisfeito hoje com o ClickUp. A questão é que com o ClickUp ele deu agora o quê? Escalabilidade, porque a gente consegue dar o mesmo atendimento, consegue fazer as mesmas coisas com uma quantidade reduzida de pessoas sem que comprometa tanto a experiência. Uhum. Entendeu? Verdade. Porque a gente automatizou, melhorou as outras coisas, né? Mas só foi possível porque, primeiro, a gente aprendeu com o processo atual, desenhando num quadro, fazendo tudo num quadro. Muitos fluxogramas, na verdade, quase todos os fluxogramas das APSP, quando a gente pensa na experiência do cliente, ele não foi feito diretamente no Figma. Eu falei lá atrás que a gente fazia no Figma, né? Eu esqueci de contar um ponto para vocês. E todo o processo que a gente faz, a gente primeiro desenha ou no papel ou no quadro. Para depois ir para o Figma, porque é no Figma onde a gente padroniza, depois que a gente mede. É assim, beleza, está funcionando, aí que vai para o Figma, porque vira o padrão. Uhum. E assim, um conceito interessante, né? Talvez provedor, por ser, a maioria dos provedores serem muito tradicionais, não tem tanto contato com conceitos de startup, né? Mas a gente brinca, inclusive, o seguinte, cara, faz o mais simples primeiro e erra o mais rápido possível, porque você despendeu menos de energia. Pensa que vocês pararam todo o provedor. Galera, vamos usar o ClickUp aqui. E aí para todos os diretores, passam um mês ali gastando energia, tentando investir tempo, às vezes até um custo financeiro, e aí vocês falam, caramba, velho, a gente não está conseguindo usar o ClickUp, é muito complexo, não está sobrando tempo, ou a gente não tem uma pessoa especialista nisso. Então, pensa aí, vocês demoraram um mês, gastaram dinheiro, gastaram o tempo de todo mundo para se frustrar e não gerar nenhum valor. Então, putz, gera valor no quadro branco, e aí a segunda versão vai para o Notion, e a terceira versão talvez continue no Notion, a quarta talvez vocês já estejam no ClickUp ou no Confluence. Então, assim, pensem em versões. Tenham vergonha da versão anterior, e é dessa forma que vocês vão começar a realmente tirar, né, do pensamento e viabilizar o provedor de vocês a trabalhar com processos bem definidos. Não tenham medo de começar com as coisas que são triviais e simples, né? É melhor documentar o trivial do que ficar no imaginário só. Isso é bem executado, né, Alec? E a gente até riu, né, quando a gente parou para pensar sobre isso, porque hoje a gente tem todo um monitoramento de tudo. A gente tem um painel completo de todos os clientes que estão usando bem ou não, quem tá no período gratuito que não está usando, quem do pós-período gratuito que não está usando, que o número caiu de mensagens, assim, a gente tem toda essa visão. E o provedor, ele pode fazer o mesmo, né? Isso. Tem ferramentas para isso. Putz, a gente vocês podem acompanhar o número de ligações, às vezes vocês usam um PABX, alguma coisa no sentido, às vezes vocês têm terceirizado um call center, alguma coisa nesse sentido também, número de chamados abertos. Então, esses indicadores vão dar para vocês percepções e vão guiar vocês para resolverem os problemas certos, né? Tem muita coisa que é ruído, tem muita coisa que é sinal, e aí vocês precisam realmente detectar quais são os problemas que são mais graves e começar por eles, né? Putz, isso aqui eu vou documentar. Esse erro aqui a gente não comete mais. Eu acho que justamente é esse o detalhe, né? Esse o mindset. Esse problema a gente não vai sofrer mais. E aí vai para o próximo. Esse problema a gente não vai passar mais. Vai para o próximo. Esse problema a gente não vai passar mais. Tem um conceito bem legal que eu vi de um professor meu uma vez, que ele disse o seguinte: você deve imaginar o processo como uma corrente. Toda corrente, ela tem aquela, enfim, tipo as aliançazinhas, né? Entre elas, né? Os e aí, elos. se tu puxar, aquelas argolinhas, como é que chama? Como é que tu falou? Os elos da corrente. Os elos, isso. Aí eu tava tentando achar a palavra e não conseguia. Existem os elos da corrente. Então, imagina o teu processo total do teu provedor é todos os elos conectados. Cada elo é uma etapa do processo para gerar uma boa experiência no cliente ao final. E aí, se tu puxar essa tua corrente, vai ter elo dessa corrente que ela vai se romper. Porque ela está mais fraca, é o elo que está mais fraco. O que tu tem que observar? Dentro de toda a cadeia do teu processo, que gera uma boa experiência para o teu cliente, porque no final das contas é isso, tudo é para gerar uma boa experiência para o cliente. Qual que é o elo mais fraco hoje do teu provedor? Qual que é aquele elo que o teu concorrente está te incomodando? Qual que é aquele elo que está gerando mais insatisfação no teu colaborador e no teu cliente? Beleza, aí tu vai e faz o seguinte,
Identificou qual é que é esse elo, depois que tu fez o ESIS lá atrás? Reforça esse elo. Beleza, reforcei esse elo. Quando tu puxar a corrente novamente, não é mais aquele elo que está fraco, agora é outro elo. E aí tu tem que reforçar ele também. E sempre vai ter o elo mais fraco. E sempre tu tem que pensar dessa forma. Para sempre ir melhorando. Então é basicamente essa mesma analogia, essa mesma visão que vocês precisam ter dos processos que vocês executam dentro do provedor de vocês. E foi assim que a gente foi fazendo também aqui nas APSP. E foi criando do mais básico, como o Alec disse, como eu disse também. E esses dias até a gente riu, né? A gente falou, nossa, como que a gente fazia antes e tal. A gente começou a rir. E é aquela questão que a Alec disse, tipo, se vocês não estão sentindo vergonha da última versão de como vocês faziam algo, é porque vocês estão demorando muito a mudar, a melhorar, entendeu? E aí é por isso que o concorrente de vocês está incomodando vocês. Então, é preciso ter realmente um ambiente de inovação para vocês continuarem melhorando e gerando boas experiências para os clientes de vocês. E aqui alguns avisos finais, né? Processos, eles geram experiência, mas para você gerar experiência, você tem que focar no colaborador que vai executar esses processos. Ou na contratação de boas ferramentas para dar apoio a esses processos que geram boas experiências. Outra coisa, não adianta ter bons playbooks, né? Se eles não estiverem acessíveis e fáceis de usar. Então a gente falou aqui sobre documentar no Notion, documentar num quadro, enfim, tem que estar acessível. Se não tiver acessível, a pessoa não vai executar, não é porque ela é ruim, é porque não está realmente acessível. Ela quer achar uma informação, ela não consegue achar. Está muito difícil. Não tá fácil de usar. Então, é preciso ter bons playbooks, mas eles precisam também estarem acessíveis e fáceis, senão a pessoa não vai usar. Por quê? Porque ela não está achando. Porque ela não sabe simplesmente usar, né? Então, tem esse ponto também. Não adianta ter playbooks bem definidos se a equipe não estiver treinada a usar também. Então, não adianta, nossa, o playbook tá top, tá fácil de usar, tá fácil de achar. Beleza. Aí você criou o playbook, jogou na cara do colaborador e disse, te vira. Não é assim. Aqui tem treinamento sempre, sempre, sempre treinamento. Aí teve uma variabilidade no processo das APSP de alguma coisa, implantação, atendimento do cliente, seja lá o que for, chama todo mundo e vai treinamento de novo. Entendeu? Porque a gente já está vendo que tem variabilidade. Então, é preciso ter treinamento constante. Não adianta mapear um processo sem medir com indicadores de performance. Foi aquilo que eu falei lá atrás. Todo processo gera uma saída no final. Qual que é essa saída no final que tu espera desse processo? Essa saída no final que tu espera desse processo tem que ser medida por um indicador. É o quê? É satisfação? É performance do técnico? Por exemplo, se a gente está falando da pesquisa do pós-atendimento, é a resolutividade dele com a satisfação dele? É a quantidade de atendimentos que ele pega? Isso eu estou falando, por exemplo, do pós-atendimento. Não adianta ter bons playbooks se as pessoas não estão engajadas e também comprometidas. Então, se você tem um bom playbook, está fácil de acesso, está fácil de usar, o pessoal está treinado, mas eles não estão engajados e comprometidos a aplicar, e aí tem um problema também. Isso pode acontecer. Muitas vezes você precisa entender por que essa pessoa não está comprometida. Os playbooks, eles são um organismo vivo, então sempre adapte à medida, né, que seu processo muda. Então, lembra daquele processo que eu disse que é o PDCA? Então, planejamento, execução, verificação e ação. É preciso verificar se aquele processo que foi pensado, ele muda. Por exemplo, o processo de venda das APSP, ela já mudou muito, desde o começo até hoje. A gente já está com outras ferramentas, já mudou algumas coisas. Hoje eu estava conversando com Miriam, alguns de vocês fizeram demonstração com ela, né? Alguns fizeram comigo, outros fizeram com ela, que não sei como é que foi aí, como é que está a distribuição, mas mudou muito já o processo de venda da gente. E se a gente muda as coisas e não treina novamente, não adapta, não padroniza, vai dar problema, entendeu? Então é um organismo vivo. E vejam que isso é sempre os playbooks, né, que dão suporte aos processos, precisa ser esse organismo vivo. Playbooks, ao mesmo tempo que ele é esse organismo vivo, que ele dá esse suporte, ele também não pode engessar tanto, senão acaba com a magia. Eles precisam ser um guia e dar suporte ao processo. Porque muitas vezes vão existir exceções dentro do processo. O ser humano, ele não é um robô. Aqui dentro das APSP, a gente tem todos os processos bem definidos, etapas e tal, e tal, e tal. Mas vai chegar aquele provedor que pede uma exceção. Aí a gente vai dizer, não, porque eu preciso seguir um processo porque está escrito dessa forma. Às vezes, é preciso também você dar um pouquinho ali de liberdade também para aquele processo. Entendeu? Você dá se você engessar muito, você pode acabar também com a magia, entendeu? Existem algumas coisas, por exemplo, que acontece. O provedor pediu tal coisa, ou fez tal coisa, você... mas o processo está dizendo isso. Mas também é importante usar o bom senso para dizer, mas se eu fizer também exatamente conforme o processo,
pode gerar uma perspectiva bem ruim, assim, para o provedor. A gente não quer fazer isso. Então, vamos fazer uma pequena variabilidade aqui, de forma que ele continue satisfeito, né? Obviamente, é algo que não prejudique a empresa. E outra é não cair na tentação de querer medir tudo de uma vez. Porque, como eu disse, vocês vão querer medir tudo, vão querer colocar trocentos processos, querer colocar um monte de coisa, e vai dar ruim. Então, lembra daquela questão do elozinho, seleciona um processo específico que está gerando mais variabilidade, que está precisando realmente ser monitorado. Comece por ele, depois vai implementando outro, vai colocando aos poucos, vai validando. Não queira fazer tudo de uma vez. Quando vocês têm um material como esse, vocês começam a pensar, meu Deus, eu preciso mudar tudo. Não, calma. Vamos implementando devagar, trazendo as pessoas também para dentro do processo, engajando elas dentro disso, vai medindo, vai dando resultado, vai bonificando, enfim, pelos resultados que estão sendo gerados daquele processo, e aí você vai engajando e vai tornando isso mais fluido, né, essa aplicação. E é isso, e dúvidas agora, é o momento onde a gente bate aquele papozinho final, é o momento onde vocês levantam a mãozinha para conversar aqui com a gente, e dá também um pouquinho da perspectiva de vocês, né? Como é que vocês fazem hoje? É o momento também, por exemplo, onde a gente, assim como vocês, provedores de internet, falam aí, né? Podem falar coisas que vocês estão executando hoje que fazem com que melhore cada vez mais a experiência do cliente de vocês, fazem com que vocês reduzam tempo, né? Aumente a produtividade. Então, por exemplo, quando fala de Zap ISP, né? Obviamente, é uma ferramenta que aumenta bastante a produtividade de vocês, porque imagina, se você tem 300 assinantes, você mandar uma mesma comunicação para cada um dos 300 é uma coisa. Agora, eu tenho 30 mil assinantes. Eu vou ter que ter um exército de pessoas atrás para poder me comunicar com essas 30 mil? Não, não vou. Vou usar o Zap PSP para fazer isso. Ao mesmo tempo que eu me comunico, eu não perco esse lado humano. Por exemplo, a mesma coisa com pesquisa. Eu não vou estar ligando para 30 mil, um a um. Eu posso usar o Zap PSP para fazer esse envio e é isso, né? Mas como é que vocês fazem hoje, nesse sentido de documentação? Como é que vocês buscam cada vez mais tornar os processos de vocês mais acessíveis para que as pessoas aí, eles possam aplicar e vocês irem melhorando? Enfim, é o momento agora de vocês, como provedores de internet, se ajudarem nesse sentido. É um grande objetivo também da Zap SP aqui, fazer com que os provedores se ajudem para que os provedores melhorem cada vez mais. E aí é isso, é o momento de todos levantarem a mão. E ela que for o primeiro já. Só para completar, eu vi uma frase, pessoal, de uma apresentação que houve na Abrint. Se eu não me engano, o nome da apresentadora naquela ocasião era a Cláudia Vale, e ela era da empresa FLWO, se eu não me engano. E ela falou o seguinte, o problema não é você achar que esse tipo de coisa é modinha. O problema é quando o provedor de vocês acredita que o concorrente também acha que é modinha. Então, às vezes, vocês têm um pouco de preconceito sobre aquilo, mas tudo bem. O problema é quando você acha que o teu concorrente tem o mesmo mindset de vocês. Então, às vezes, vocês têm algum concorrente que está dando muito trabalho, às vezes pode ser porque ele tem uma cabeça diferente. Às vezes, ele está buscando inovar processo interno, coisas do tipo. Então, assim, é bom ter um pouco dessa mente aberta nesse momento, sabe? De abraçar coisas novas e tentar aprofundar. É isso. Tem uma pergunta aqui, Edson, do pessoal da Terres Telecom. Eles falaram o seguinte, pessoal, aproveitando o ensejo, conhecem alguma ferramenta para medir o desempenho ou rendimento do colaborador para futuramente estar bonificando o mesmo? Cara, o Edson, eu acredito que ele conhece, a gente tentou aplicar alguns aqui dentro, mas acho que a grande questão inicial seria, no meu ponto de vista, e o Edson pode complementar depois, você primeiro precisa fazer no braço. Se você não é capaz de fazer em uma planilha, então possivelmente você vai ter muita dificuldade de fazer com o software. A gente tentou várias vezes com alguns softwares muito legais, softwares famosos de gamificação interna, coisas do tipo, mas toda vez que a gente tentava, virava uma confusão, virava complexo demais. Por quê? Porque nem mesmo a gente sabia o que a gente queria bonificar, quais são as métricas
passíveis de bonificação. O que é que eu quero estimular? O Edson falou bem daquelas métricas que podem levar o provedor, a companhia, para um rumo. Se eu coloco uma métrica de quantitativa, ou seja, número de instalações, o pessoal vai pisar o pé no acelerador e vai tentar fazer o máximo de instalações possíveis. Então, assim, é necessário ponderar, sabe? O que é que eu quero bonificar? O que é que eu quero... qual vai ser essa bonificação? Então, a ferramenta é o de menos. O melhor é você entender o que você quer fazer. Faz primeiro na planilha, fazendo bem feito na planilha, aí, meu amigo, pode trazer qualquer ferramenta de automação que vocês matam no peito e vocês resolvem, sabe? A gente viu isso na prática várias e várias e várias vezes. Eu acho que software e automação é detalhe, sabe? O mindset, a cultura e saber o que você quer, sem dúvida nenhuma, é mais importante do que o software. E aí, Edson, você tem alguma ferramenta em mente aí? Porque você é o cara dessas ferramentas aí. Rapaz, o Juliano aqui levantou a mão. Deixa ele falar. Verdade. Pô, tô escutando essa turma fera aí, pô, tem que ir aprendendo aqui, cara. Vai, Ju. E aí, Juliano, boa noite. Bom demais, boa noite. Então, aqui na empresa a gente está, igual você falou aí, né, Alec, eu concordo com você 100% em relação a essa parte da plataforma, né, 90, não é nem 80-20, é 90-10, né, 90 ter o engajamento e fazer toda essa parte, né, de saber lidar com isso, né, porque o Matheus Marmentini falou para mim um dia assim, falou, Totti, você não precisa entender de provedor, você não precisa entender de call center, de processo, não precisa entender de nada, você tem que entender de gente. Na hora que você entender de gente, você fica milionário. Aí essa é a pior, a parte mais difícil, eu acho que, né, de todas as empresas, principalmente no provedor. Assim, mas a gente, no call center nosso, eu estou usando uma plataforma chamada Elofy, né, e aí o Cirilo, que inclusive já foi meu cliente lá da Terres, lá bem no início da nossa parte da upgrade, né? Eu uso ela aqui bem massa, assim, ela funciona como uma rede social interna, né? E ao mesmo tempo você consegue fazer os KPIs lá, a parte, enfim, toda a parte de bonificação, você consegue fazer bonificação, consegue fazer feedbacks, né? Por exemplo, o colaborador, ele quer um feedback do seu líder, ele vai lá e solicita um feedback, e o líder dele tem que passar um feedback para ele, e tem como você fazer metas, criar metas, fazer a parte de bonificação. Igual eu falei, assim, eu concordo com você, assim, plenamente em relação, que não adianta nada você ter uma ferramenta muito massa e você não tiver gente, né? Eu fiz ao contrário, tá? Eu de fato, eu errei nisso e eu aprendi, e se você falando, eu vou precisar de levantar a mão para falar, para aproveitar a minha experiência de ter errado, né, para quem interessar nessa parte e fazer da maneira que você mesmo disse, né? Eu preocupei muito mais em ter a ferramenta e depois aplicar do que eu fazer a cultura funcionar, né? Que você vê isso acontecer muito forte aí nas apps, né? Por exemplo, vocês fazem isso muito bem feito, né? Da galera vestir a camisa e fazer o negócio bem feito acontecer. Mas eu fiz ao contrário, né? Eu contratei a ferramenta para depois aprender como fazer. Então, aí eu mudei tudo, né? Aí agora, eu contratei, só no meu RH hoje, eu tenho 3 pessoas que cuidam, na realidade, eu tenho uma pessoa que treina, que fica só por conta de treinamento e onboarding desse colaborador que chega, né? Ele já chega com a cultura muito forte de como que ele vai fazer, que vai fazer treinamento, vai fazer um monte de coisa, já apresenta a plataforma, e o RH, ele costuma fazer esse tipo de coisa, igual, por exemplo, a gente tem uma campanha rodando, vai rodar a partir do mês de junho, né, atendimento de excelência, quem tiver elogios, né, a gente vai montar tipo uma barraca de pesca lá para o cara pescar os brindes, e a gente vai colocar um monte de peixinho lá, com, vale R$50, vale uma folga no sábado, vale, enfim, alguma coisa desse tipo para poder engajar. E a ferramenta acaba só fazendo essa parte dos 10%, né, para poder meio que documentar e fazer a parada acontecer. Isso aí que o Juliano falou é extremamente relevante, porque cultura
cultura é o principal fator, assim, a ferramenta, ela dá suporte. E se tem uma pessoa que conhece, que pode dizer que realmente conhece aí a gente, é o Juliano, que quando ele conheceu a gente, era só eu e Alec, né? Era só eu e Alec, acreditando, né, nesse projeto realmente de transformar o mercado de provedores de internet, e a gente vai fazer isso, levar realmente o provedor para o próximo nível, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter pessoas que também acreditam naquela mesma coisa que a gente acredita. E a gente tem essas pessoas dentro das APSP, e elas são realmente fundamentais para tudo isso acontecer. E aí os processos dão suporte a isso. Mas, primeiro, se as pessoas que estão dentro das APSP, elas não acreditam nem naquilo que elas estão fazendo, elas não fazem realmente parte assim, da cultura, aí vai ser muito difícil, porque não adianta ter os processos, porque a cultura vai engolir esses processos e ferramentas que vocês tentarem implementar. Então, se preocupar com a cultura é o principal. Sim, show de bola. E assim, só para aproveitar o gancho, né, negócio dos processos, né, que também é uma coisa que a gente faz muito isso, né, nos provedores. E, cara, vocês falaram a parte, né, que o Edson, o Alec falou, e o Edson antes tinha falado da parte de monitorar, né, de fazer auditoria, né, a gente chama de auditoria aqui. Não adianta nada você implantar processo e você não ter... Cada ação tem que ter uma auditoria, porque, cara, é igual vocês falaram, trabalhar com gente é a coisa mais difícil, porque daí o cara chega uma hora, ele tá tão acostumado a fazer aquilo ali, ele já descobriu uma brecha para poder fazer alguma coisa de errado e o processo não funcionar, entendeu? Perfeito. Show. E assim, no webinar passado a gente falou um pouco sobre isso, e uma das coisas que a gente comentou foi sobre alocar as pessoas corretas nos locais corretos, né? Então, assim, putz, se eu tenho uma pessoa que vai ficar por conta de monitoramento de processo, então eu preciso colocar a pessoa com um perfil adequado nesse tipo de coisa também, né? Então, não adianta criar só o processo, não adianta delegar. Se você delega esse papel para uma pessoa tímida, para uma pessoa que não tem um perfil de mais autoridade, certamente ela vai aceitar que falhas e que pessoas não sigam aquilo, ou vai ficar com vergonha de reportar quando algo acontecer. Eu dou um exemplo de mim e de Edson. Nós temos perfis completamente diferentes de ação, mas valores iguais, ideais iguais. Então, ele vê as coisas de uma velocidade e de uma organização que eu não tenho, e eu vejo de uma abertura e que ele não possui. Então, assim, é bom você colocar as pessoas nos locais corretos. Eu acho que um bom CEO, um bom diretor em uma empresa é aquele que consegue ver as pessoas e sabe, né, qual é o perfil ideal para cada lugar ali. Então, acho que é um conhecimento assim que foge um pouco do que a gente está conversando, mas ele se soma a esse conteúdo e traz muito benefício, né? Você ter processo e ter boas pessoas onde elas realmente deveriam estar. Show de bola. Eu digo que eu cheguei num momento, pessoal, que eu estou preferindo pagar mais caro para ter pessoas muito top do que a gente falar, não, vamos colocar um aqui mais ou menos, porque chega um momento, cara, que não dá, né? Igual você falou, eu te conheci com só vocês dois. Hoje não tem como ser só vocês dois, cara. Não tem como. O negócio é complicado, né? Tem que ter gente boa do lado, tem que ter gente competente, tem que formar. Se não tem. Porque tem muita gente, pessoal, que atende cidades pequenas demais, né? Que as pessoas boas, elas estão todas empregadas, cara. Ou você tira o cara do lugar para poder trabalhar com você, ou você tá lascado. Então, se não tiver gente, o processo não funciona, né? Uma estratégia que a gente faz muito aqui como os processos são muito bem definidos e muita coisa é feita, a cultura também é muito forte, a pessoa ela vai passando por esses processos de treinamento. Então, assim, a gente pegou muita gente verde, assim, e foi treinando, foi criando realmente, sabe, para ir adaptando realmente a cultura e tal. E, por exemplo, cada uma foi assumindo uma determinada área. Então, por exemplo, parcerias viram uma pessoa, marketing é outra pessoa, vendas já é outra pessoa, dados já é outra pessoa, sucesso do cliente, suporte já é outra pessoa, sabe? Então,
E tem esse ponto também, né? Você ou faz como o Juliano disse, ou você tira da outra empresa, aquela pessoa que é boa, você tem que realmente trazer aquela pessoa verde e treinar ela dentro da tua empresa. E aí, enfim, né? Existem várias estratégias para isso. E os processos vão dar suporte a isso, com certeza. Alguém, provedor de internet, que está aqui assistindo com a gente também, gostaria de compartilhar, gostaria de comentar algo sobre tudo isso que foi apresentado e do que foi discutido até então? Rapaz, eu tô sedento por uma dúvida aí. Não é? O pessoal está acanhado. Tá mesmo. É um... Ó, Opa, teve uma mãozinha aí. Boa noite, galera. Boa noite, pessoal. Boa Opa, boa noite. noite. Tudo bom? Ô, Juliano, e aí? Beleza? 100%. Esse cara aí já foi meu cliente, já. Ó. Esse cara aí, Eu queria dar o meu testemunho aqui, olha aí, ó. em relação a exatamente essa questão de processos. O Juliano que iniciou para nós aqui, sabe? Show. Há quanto tempo aí, Juliano? Uns 3 anos? Vai ter uns 2 anos e meio, mais ou menos. Uhum. Ele que implantou os processos aqui. Eu só queria comentar o seguinte, no começo aí, quando ele implantou, o negócio não andava, viu? Aí depois ele foi passando, explicando, treinando a equipe, treinando a galera. E hoje que a gente viu que, hoje, você vê 3 anos depois, que não é do dia para noite não, viu? Ele veio, implantou tudo certinho, a gente tá usando até hoje. E agora que o negócio tá começando a virar uma cultura, sabe? Até inclusive Legal. a gente pulava algumas etapas e tal. Eu só queria dar esse testemunho que não é fácil mesmo, não é do dia para noite e tal. E ele fez a parte dele ali, mas no começo a gente não entendia. Pulava algumas etapas, enfim. E depois o negócio foi funcionando, foi engajando. E hoje já estamos, não dá para dizer que tá 100%, mas o negócio está rodando em cima do que ele criou, com algumas melhorias, obviamente. Mas tá indo, viu? Então, assim, é difícil mesmo, porque eu até perguntei das ferramentas ali e tal, porque acho que tem que ter o engajamento dos colaboradores. Se não tiver, o negócio não vai andar, entendeu? Vai não. Show de bola. É por aí. Inclusive, tem uma analogia, né? Se fosse fácil, né? Ninguém pagava ninguém para ajudar a gente, né? A gente fazia, a gente desenrolava, todo mundo fazia, né? Então, é a prova viva, né? Realmente não é fácil, não. Ainda mais quando você já tem uma empresa, sei lá, você já tem um provedor há 10 anos, e aí você já está acostumado com aquela forma de trabalhar. Você já tem uma equipe toda acostumada com aquela forma de trabalhar. Quando vem um conceito novo, essa ruptura de cultura é muito dolorosa e, às vezes, a tendência é falar não para aquela ruptura e, não, depois a gente vê isso aí. Tem um backbone para lançar ali que é mais importante, tem um concorrente que está queimando preço ali, tem um link que eu preciso negociar e comprar mais barato. Então, assim, sempre vai ter coisas mais importantes do que investir em processo de cultura, mas, obviamente, que a empresa não vai ter uma escala, não vai ter uma performance boa se você não documentar tudo isso, né? E o software, ele é muito bom quando a empresa já vem tendo essa maturidade. A empresa vai avançando e o software, ele vem como potencializador. A gente brinca, inclusive, eu gosto muito de falar isso, e com licença poética para falar palavrão, mas quando você está fazendo merda, se você acelera, você só está fazendo merda mais rápido. Então, assim, às vezes um software ele vem para acelerar uma coisa que está errada. Então, é bom fazer no braço e ver as consequências daquilo na mão mesmo, quando você pega no cabo da enxada e você está fazendo. Às vezes você está ali abrindo um buraco na enxada e você vai ver se é para abrir o buraco ali mesmo, dá tempo de reconhecer. Agora você vem com a reta de escavadeira, às vezes você abre um grande buraco, nem era para abrir um buraco ali, e aí pronto, né? A merda já foi feita. Então, assim, não adianta acelerar processos que também você não conhece, né? Eu li num blog e eu vou aplicar aqui, a gente vai usar um software e tal. Putz, aí pronto, gastou um monte de energia para acelerar uma coisa que não era para acelerar. Eu acredito muito nisso também. Show de bola. Pessoal, estamos... Deixa eu só agradecer aqui, olha, que só, pô, o cara me fala bem, no meio do negócio aí, fala bem da gente, é bom demais, né, cara? Claro, mas, bom, mas assim, cara, acaba tirando todo mundo da zona de conforto também, né, Alec? Que os caras que não estão acostumados, né, com o processo, com tudo, e daí por isso essa dificuldade, né? E no fim das contas acaba que igual eu sempre falo do trabalho de 4 mãos, né? Que a gente vai lá, implanta, faz todo o procedimento,
né, cria esses fluxogramas aí, usando essas ferramentas que vocês falaram aí na hora da apresentação, mas também se o Cirilo lá, por exemplo, não tivesse pegado firme e lá, falou, vai fazer e pronto, acabou, e tirou, assim, já até puxou aquela história, né, de tipo, tirar algumas pessoas que estavam no meio do caminho, porque tem umas pessoas que querem barrar o processo, querem discutir, enfim, toda essa situação. Mas é isso aí, valeu, Cid, tamo junto, cara. Olha aí, ó, o Michael aí na área. Michael levantou a mão. Bora. Vamos ver, eu acho que ele tá mutado. Tá mudo. Pronto, foi. Boa noite, galera, de novo aí. Tô acompanhando aí, já faz um tempo já a live. Show. Então, E aí, Michael? queria fazer uma pergunta para vocês, que é muito fera aí, né, que não tá muito no assunto, mas tem um pouco a ver. Porque eu sei que o Totti, né, e vocês são grandes pessoas aí que conseguem captar muitos clientes. Eu gostaria de saber de vocês qual a melhor maneira que vocês têm para captar leads e para prospectar também. Como é que vocês fazem isso? Cara, Peraí, eu poderia dizer, depois pode complementar, né, que eu acho. beleza, vai. Porque, muito provavelmente, a forma como tu veio até a ZapSP foi indicação. Ou de um parceiro, ou de um cliente. Foi. A Eu ZapSP... critiquei, pô. Foi sim. Então, a gente aqui dentro da ZapSP, quando eu entrei, quando era só eu e Alec, né? Quando eu entrei na ZapSP, como eu tenho muita experiência nessa parte de processos, a gente analisou lá e disse: o processo principal que a ZapSP vai padronizar aqui é sucesso do cliente. Fazer o provedor ter resultado. Infelizmente, a USB ainda não, a gente não conseguiu ter tanto resultado quanto a gente gostaria que tivesse na USB. Vocês acabaram saindo, né? Mas a gente ainda vai voltar, viu? E aí... E um fé nisso também. a gente usou o Buzaia, né? E aí um ponto que foi bem interessante é porque a gente criou o processo de sucesso do cliente. Estou dando esse arrodeio aqui para explicar uma coisa para vocês. Sem o sucesso do cliente, sem fazer com que o provedor tenha resultado, tenha uma boa experiência com a ZapSP, com todos os pontos de contato da gente, o provedor, ele não iria indicar a ZapSP. Então, hoje, mais de 70, tipo assim, o fluxo é muito grande de indicação. Então, o provedor, quando ele vem muita de indicação de outros provedores, ou de algum parceiro ou de outro provedor. Então, foi dessa forma que a gente foi crescendo. A gente não chegou a fazer investimento em tráfego pago, alguma coisa nesse sentido. O nosso principal fonte mesmo de aquisição é fazer o cliente estar feliz, fazer o cliente gostar bastante da ZapSP ao ponto de dizer, nossa, faz sentido eu trazer outro provedor, porque eu estou usando aqui e massa, que legal. Então, acho que poucas pessoas aqui foi tipo, eu pesquisei no Google e achei vocês. Vai ser muito indicação. Edson, mas é uma estratégia legal? É uma estratégia alternativa. Existem 3 tipos de mecanismo que você pode utilizar para fazer captação de leads. Ou você faz de forma orgânica, que a gente começou agora, publicando conteúdos de forma orgânica no YouTube e no Instagram. Orgânico, e o SEO do site da gente, por exemplo, também. Otimizações das páginas do nosso site, enfim. Então, o nosso SEO, o site, se você pesquisar sobre alguma coisa na ZapSP, já vai aparecer no Google, para ter muitos acessos no site. Então, existe a busca, existem as formas orgânicas, criação de conteúdos e SEO. Existe a forma paga, que seria, sei lá, tráfego pago ou no Google, ou no Instagram, ou redes sociais. Enfim, você tem que saber onde está teu cliente, né? Quando eu falo pago, também pode ser mídia sem ser digital, pode ser no offline também. Como também a parte mais viral, que aí você pode, por exemplo, utilizar o marketing de indicação. Por exemplo, a gente tem um módulo lá de marketing de indicação para criar um programa de indicação, e aí o viral é o quê? É se basear no feedback, na resposta do cliente, nesse processo dele dizer, nossa, eu estou tão feliz que eu vou indicar. E você facilitar esse processo de indicação dele. E aí ele vem por indicação também. Então, existe basicamente esses formatos, né? E para isso tem vários canais. A ZapSP, o principal é indicação e SEO do site. Fala, Alec. Eu particularmente sou suspeito para falar, mas assim, quando a gente pega as empresas que tiveram um crescimento mais acelerado e mais explosivo,
normalmente elas têm uma veia muito grande no Member Get Member, né? Que é o marketing de indicação. Por exemplo, o Nubank, o próprio ChatGPT aí que explodiu. Eu costumo dizer que as pessoas cada vez menos acreditam em vendedores e em anúncios, elas acreditam cada vez mais em outras pessoas, né? Então, assim, desde os primórdios da humanidade, você pegar lá o livro Sapiens para dar uma lida, você vai ver que desde o começo da humanidade a gente tende a acreditar mais no nosso amigo. Dificilmente eu vou chegar para o Edson e indicar para o Edson uma coisa ruim, porque se o Edson não gostar, ele vai falar, pô, você me indicou uma coisa que é horrível e tal. Então, assim, esse gatilho mental de realmente saber que, putz, se a pessoa indica, a chance de compra é muito maior, e você se aproveitar desse perfil comportamental humano, eu acho que é um canal. O grande erro é que criar esse ambiente de indicação não é fácil. Você condicionar a sua base de clientes a indicar não é fácil. Eu acho que é um efeito bola de neve, sabe? E muita gente, às vezes, para de empurrar a bola quando ela está bem pequenininha ainda. Então, é uma analogia que eu faria. Às vezes, o pessoal não sabe o nível de satisfação e quer usar Member Get Member. Às vezes, o pessoal não conhece os clientes direito, não sabe as ambições do cliente, não sabe a qualidade do serviço e quer usar marketing de indicação. Então, esse é um erro, assim, mas eu acredito bastante. Agora, sim, lógico, a gente precisa pensar no segmento provedor, né? Putz, algumas variáveis são importantes, Michael. Eu acho que, putz, você está num grande centro, tu tem concorrentes agressivos, se tua cidade é muito grande, talvez você possa gastar bastante ali com ADS, né? Talvez seja interessante. E eu acho que o principal ponto é testar, né? Então, assim, não dá para chute. Eu acho que qualquer estimativa aqui seria responsável da minha parte. Falar, não, putz, bota grana em ADS que vocês vão matar a pau. Não, eu não acredito dessa forma. Até porque a gente tem provedor do Acre ao Rio Grande do Sul. Então, às vezes, tem coisa que eu vou falar para o pessoal lá no Sul e vai funcionar, e tem coisa que lá no Acre, putz, não vai rolar, o pessoal às vezes vai até ficar com raiva. Então, assim, teste, sabe? Testar pequeno, errar e aprender. Eu acho que vai muito disso. Mas se eu fosse escolher um canal, e aí eu até coloquei no chat ali o Buzaia, né, que é bem simples de executar, onde vocês vão priorizar quais canais vocês vão atacar, né? Porque, assim, outro detalhe importante, que a gente já bateu bastante cabeça e eu já vi provedor bater bastante cabeça. Vocês têm uma mão de obra e dinheiro muito limitado. O recurso, ele é finito. Então, putz, eu tenho tempo e dinheiro finito. E aí, o que vocês vão fazer? Aí faz um panfleto, aí investe um pouquinho no Facebook, um pouquinho no Instagram, um pouquinho no Google, e aí bota um carro de som, e aí coloca não sei o quê, e aí quer mexer com 10 coisas ao mesmo tempo. E, na verdade, essas 10 coisas juntando, elas não teriam o mesmo impacto se vocês estivessem colocando toda a sua energia e foco em pelo menos apenas 3 canais de marketing. Então, vamos colocar o gás aqui todo só nesses 3 canais. O Buzaia, ele é uma ferramenta muito boa para você fazer essa priorização de canal de marketing, saber qual ferramenta é mais interessante. Evidentemente que você pode errar, e aí você roda o Buzaia de novo e você fala, não, realmente, a gente vai focar aqui, porque quando a gente focou nessa, choveu o lead e a gente conseguiu fechar. Então, assim, eu não daria uma resposta para ti, sabe? Tal meio de obtenção de lead é o melhor. Eu acho que o Buzaia com teste é a resposta mais correta no meu ponto de vista. É muito de teste mesmo, porque, por exemplo, quando era só eu e tu, a gente apostou muito no segmento, né, de parcerias. Tipo assim, vamos focar aqui em parcerias, né? E aí, por exemplo, o Juliano com o upgrade deu um up gigante, assim, Fez um upgrade. Fez o upgrade, fez o upgrade. Entendeu? E aí, depois disso, a gente foi colocando em outros canais, né? A gente foi fazendo outros canais, a gente começou a entrar em eventos, começou a entrar em outras coisas, e a gente foi, entendeu? Então, é muito de teste, é muito de você usar o Buzaia. Eu coloquei 2 linkzinhos aqui para ajudar nisso, né? Juliano pode falar também, né, sobre esse conto, que ele também tem uma agência, né, de marketing. E aí você pode utilizar isso como ferramentas para você dizer, não, vou testar esses canais aqui. Você passa um período, faz um teste, massa, agora eu vou trocar de canal, vou ver o que dá certo. Então tu pode ver isso e aplicar aí no teu provedor, Michael. O grande problema que é muito complexo isso tudo, né, Michael? Tipo,
vai tudo da região. Igual o Michael, ele tá em São Paulo, né? Então ele tá numa região densa ali que ele consegue... O online é o fundamental para ele e o PAP, por exemplo, seria os caminhos, né? Mas, cara, a gente falou de gente de novo, né? Vai bater nas pessoas, né? Que é a maior dificuldade do Michael hoje, por exemplo, é a dificuldade de todo mundo, é contratar pessoas que tenham essa parte, né? De estar engajado em fazer um PAP, por exemplo. O Michael a empresa do Michael tá dentro de São Paulo, e aí não existe uma loja igual, por exemplo, o Cirilo, que tem uma loja bonitona lá, que o cara entra lá, tem só cadeira gamer e tal, não sei o que, a loja de informática, a loja do Cirilo é a coisa mais linda do mundo lá na cidade. Já o Michael não é porque ele não quer, por conta da região mesmo, né, da cultura, né, de São Paulo, né, quebrar paradigma. O Mike é meu cliente hoje ainda, né? O Mike foi o primeiro cliente da Upgrade SP, cara. Caramba! O Mike foi o primeiro cliente da Upgrade SP. Então, assim, ele é um cara que tem uma região muito boa, a internet, o produto que ele entrega é extremamente bom, ele faz um processo muito bem definido, ele tem muito mudou muito, né, Michael, o conceito da USB, né, nessa situação, mas particularmente, eu tenho uma frase que eu uso de Lawrence Friedman, que é: clientes comprarão mais se você encontrá-los onde eles querem fazer negócio. Então, tens que fazer um mapeamento de touch points, né, saber onde que o cara vai te comprar, onde que o cara vai ajustar. E o provedor precisa de quebrar esse paradigma de que ele é muito imediatista, né, cara? Ele quer que o cara contrata um negócio aqui, ele já quer que saia vendendo 1000 planos do nada, e a cultura, por exemplo, que a ZapSP faz, traz esse benefício para o cliente, né? Porque se o provedor contrata a ZapSP e ele implanta a cultura que a própria ZapSP faz com os próprios clientes dela, né? Que é esse negócio de indicação, isso é extremamente válido. Eu tenho um cliente que é perto da sua terra lá, que é o Conecta Fibra. Os caras de Edmundo, os caras, velho, eles são referência de endomarketing. Sim. Cara, eu cheguei lá, eu fui dar um treinamento uma vez lá, eu cheguei lá e falei assim, mano, esse povo deve ganhar 10 mil reais cada um, pô. Certeza. Certeza, mano. Deu vontade de ficar lá, porque, cara, os caras, eles são fora da curva, entendeu? Então, tipo assim, são engajadíssimos. E aí agora levou o David agora lá, virou sócio, agora, meu Deus do céu, cara, os caras pintam a cara de roxo lá, vai pra rua. Mike, eu nunca vi um cara encontrar PAP na vida igual esse pessoal lá, cara. Eles fazem uma situação, então, assim, é que eu falei, né? Como buscar esses leads, cara? O caminho hoje, que a gente falou muito em em usar um software, por exemplo, lá no XC. O XC usa o IMAP Sales. A gente, na época, quando lançou, a gente focava muito nele. Não, vamos contratar, vamos fazer isso, que vai fazer. Ele funcionava e funciona até hoje em algumas regiões, né? Mas hoje, o provedor que focar em sucesso do cliente e montar uma equipe, mas gastar dinheiro mesmo, né? Pegar um carinha lá e pagar pro cara lá e não fazer, não. É montar uma equipe com um cara experiente, que fala a língua do CS, né? Que conversa. Se pega um cara igual o Edson, por exemplo, o cara é referência pra mim, tá ligado? Eu troco ideia com ele e eu aprendo pra caramba. Por quê? Porque o cara é focadaço, né? Na parte operacional do negócio, de fazer o sucesso do cliente funcionar. Então, assim, no dia que o provedor ele tomar a ciência, né, de que manter os clientes na base é mais barato do que ele botar mais cliente na base, e que se ele conseguir fazer isso, igual o Cirilo falou, de esperar um tempo, que não é um tempo assim, né, tipo 2, 3 meses resolver o problema, não, é um tempo que você vai ter que, a médio prazo, que no futuro você vai colher frutos de que o próprio cliente seu, né, vai poder trazer clientes para a tua base. E, enfim, hoje um cliente novo custa 700, 800 reais. Um cliente, para manter ele na base, custa só você conversar com ele, pô. Não tem o que fazer. E aí um ponto interessante que você falou, resumindo tudo aí, sobre a reputação, né? Sobre a reputação do teu provedor. Tipo, como é que tá a reputação do teu provedor?
vai ser muito mais difícil vender se a reputação da tua marca não está sendo bem vista no mercado. É muito mais difícil de vender dessa forma, porque, como o Alec disse, as pessoas elas acreditam mais em pessoas. Então, quando você vai... Por exemplo, quem aqui já entrou num anúncio de algum produto e você desistiu de comprar o produto, você viu o anúncio, top. Muito top, o anúncio é top, o produto muito massa. Quando você clicou nos comentários e o pessoal metendo, arregaçando do comentário negativo nesse produto, tu desistiu. Tu desiste. Então, como é que está a reputação? O que os clientes estão falando? Então, se o provedor não se preocupa com a reputação, e não vai adiantar, ele não vai crescer. Em algum momento, beleza, ele pode achar que ele está crescendo, porque ele criou uma estratégia lá extremamente agressiva, meteu um monte de cliente, tá com os processos tudo desorganizado, tudo bagunçado, não se preocupa com o sucesso do cliente, aquele cliente começou a sair lá depois. Então, o provedor, peraí, mas eu estou crescendo, o faturamento está aumentando aqui, e depois está saindo lá, e você não percebe, e aí aquele cliente sai, vai falando mal, aí depois arregaça lá nas redes sociais, no Google, não reclama aqui, onde seja lá onde for, tudo falando mal, cara, não vai se sustentar, sabe? Então, a gente se preocupa muito com isso. Inclusive, até para o provedor que vier a sair das APSP, tipo assim, a gente, mas tu tá insatisfeito com a gente? Né? Não, eu não tô insatisfeito com vocês, eu tô saindo porque passou por uma reestruturação, eu tô saindo por alguma coisa. Não, beleza, então tá saindo, mas tá saindo, não vai sair falando mal da gente, entendeu? Então a gente se preocupa muito com isso. A gente é engraçado, tem até cases engraçados no sentido de, beleza, o provedor ele saiu, mas ele continua indicando, ele indica provedores e o provedor nem tá na nossa base, ele cancelou e indica para outros provedores. Tem vários provedores que fizeram isso, a coisa tá engraçada, é engraçado. Então, sabe, é essa preocupação, esse cuidado, né, que tem que ter com o cliente. E aí esse cuidado é o que gera o fluxo de nossos leads por aí, por exemplo. Só para finalizar aqui minha participação, porque eu tomei o tempo que seja demais da conta. Nada. Importante essa colaboração. Eu fui gerente de um provedor em Curitiba, né? E ele, cara, ele faz um trabalho também fantástico lá. Só para vocês terem ideia, ele tem 1.136 avaliações no Google e ele tem 4.9 de avaliação. Imagina só. 1.136 avaliações e ele tem 4.9, né? Então, tipo assim, eu lembro quando eu era gerente lá, o cara quando dava uma nota baixa, mano, ele ficava desesperado. Ele ia na casa do cliente, falei, cara, o que tá faltando? O que aconteceu? Pelo amor de Deus, deixa eu resolver o teu problema. Então, ele trabalha muito esse parte. A cultura já começou, quando eu cheguei lá, tinha 800 clientes, cara. Os caras já trabalhavam com CS muito mais focado no sucesso do cliente do que vender, sabe? O vender era uma consequência daquilo que se tratava internamente com os clientes dos caras. Então, assim, hoje eles passaram de ter o que de 10 mil assinantes e tem 2 anos e meio que a gente saiu de lá para poder montar a Upgrade SP, né? Meu, você vai lá, entra no Google dos caras, você fala, meu Deus do céu, cara, como é que os caras conseguem fazer isso? 1.136, acabei de entrar aqui para ter esse número exato, Uhum. Ó, 1.136 comentários e 4.9 de nota no Google. Os caras fazem questão de falar assim, vai lá no Google e avalia a gente lá. Eles têm um fluxo que faz o cara ir lá para o Google fazer, entendeu? Então, acho extremamente... Aí você pega uma nota dessa, Michael, e faz uma publicidade e fala, cara, olha aqui, ó, o cara usa isso, ó, cara, 1.136 pessoas falaram bem da gente. Como prova, aqui, né? Entendeu? Prova social, então Exato. Isso ajuda muito. Mas por detrás ele teve que fazer um trabalho gigante ali para poder fazer isso. Gerar essas notas, gerar esses comentários. Ele não conseguiu 1.136 em 90 dias, entendeu? Então é isso. Pois Mas é, fechou. Michael, é tudo sobre processos e pessoas. Obrigado, galera. Aprendi bastante aí. E aí, por exemplo, um momento desse aqui, desse webinar, por exemplo, de tudo que a gente constrói, né? Os nossos vídeos tutoriais, artigos tutoriais, o grupo lá da comunidade com vários provedores de internet, esses webinars, aí tem a mentoria semanal, toda quarta-feira de 2 às 3, tem uma pessoa das APSP para tirar dúvida, tem um grupo de suporte, tem um monte de coisa, tudo isso é para quê? Para gerar uma boa experiência, para gerar uma percepção. É algo que eu tenho absoluta certeza que vocês não vão ver alguma outra ferramenta, alguma outra empresa do mercado fazer, ter toda essa preocupação, todo esse arcabouço, todo esse arsenal de materiais para o provedor conseguir fazer o que ele precisa fazer
para usar bem o nosso produto e ter uma boa experiência com a gente, né? Então é isso. A gente está finalizando o nosso webinar de hoje. Foi muito legal, gostei da participação de todos vocês. Espero que tudo que foi ensinado aqui, tudo que foi discutido, né, vocês realmente possam aplicar, possam levar para a prática. A gente fica muito feliz em saber que até uma hora dessa tem aqui 12 pessoas dentro no total, né, claro, participando desse momento, mas chegaram bem mais, alguns tiveram que sair antes, né, mas a gente fica muito feliz em saber que tem provedores aqui que estão alinhados, que estão realmente buscando ir para o próximo nível, e a Zap SP como uma propulsora desse crescimento, né. Então, espero que vocês participem também do próximo webinar. O tema vai ser votado por vocês. Olha só, até como o cliente aqui na Zap SP é colocado no centro em vários momentos. Vocês quem guiam o nosso produto, vocês quem guiam os temas que vão ser discutidos. Então, tudo isso é ponto, né, que vocês têm muita relevância nesse sentido. Então, o próximo tema vai ser votado. Eu espero novamente a participação de todos vocês. Ele é muito pensado com muito carinho. E é isso, pessoal. Boa noite. E é isso. Valeu, pessoal. Show. Boa noite. Reforçar que qualquer dúvida, podem mandar no grupo do WhatsApp lá. Vamos continuar trocando as figurinhas lá. Valeu, Show de time. bola. Tamo junto. Abraço. Com Valeu. Deus. Boa noite. Boa noite para todo Valeu, mundo aí, pessoal. pessoal. Tchau, tchau.